Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema, mas hoje não é um tema específico que eu vou tratar. Eu vou tratar de uma obra do pensamento universal, muito famosa, um clássico extraordinário. A História da Loucura, de Michel Foucault. Esse livro, traduzido para nós aqui, a partir da editora Perspectiva. E eu recomendo, aliás, faz muito bem a gente ler clássicos, porque muitos predicados dos nossos pensamentos, eles foram fundamentados no passado através de obras clássicas, de pensadores, formadores dos nossos predicados racionais. Então, eu indico a História da Loucura, de Foucault. A História da Loucura eu vou dividi-la aqui, a partir do primeiro capítulo, que foi o que eu li, entre os leprosários, a nau dos loucos, a grande internação e o Pinel. Leprosário, nau dos loucos, grande internação e Pinel. Os leprosários eram infraestruturas imobiliárias onde os leprosos eram colocados para que as pessoas não fossem contaminadas. Então, os leprosos, eles eram levados para infraestruturas imobiliárias, às vezes pertencentes ao Estado, às vezes pertencentes à igreja, enfim, para lá eram levados os leprosos. E nesse interim, e Foucault ele teoriza mais ou menos a partir do século XIV, existia uma ideia de loucura. Só que os loucos, eles eram tratados de uma maneira diferente, porque não havia ainda aquele aspecto clínico da internação que passou a haver, sobretudo a partir do século XIX. Os loucos, eles eram colocados em embarcações e eles eram afastados do convívio ordinário das pessoas. E começou a haver um certo imaginário em torno dos loucos, que gerou uma obra do pensamento, uma obra de arte que está lá no Museu do Louvre, chamada A Nau dos Loucos, ou A Nau dos Insensatos. Ou seja, já que os loucos são colocados em embarcações e afastados para lugares equidistantes, essa ideia do afastamento dos loucos começou a criar um imaginário, porque havia um imaginário em torno da loucura. Ela não aparecia como um aspecto apenas clínico, apenas negativo. Havia um imaginário em torno da loucura. Mas, então, a loucura depois ela seria abrigada em infraestruturas imobiliárias, e essas infraestruturas imobiliárias onde a loucura seria abrigada para tratamento clínico, se aproveita lá daquela infraestrutura imobiliária usada para abrigar os leprosos. Isso vai ser utilizado lá na frente, quando a loucura começa a ser identificada como um aspecto clínico, através do médico Philippe Pinel, que criou o que nós chamamos hoje de psiquiatria. Pinel coloca no início do século XIX a loucura dentro de um caráter clínico. E isso não existia. Existia uma visão fantasiosa em torno da loucura e em torno dos leprosos. Ou seja, os leprosos também não eram vistos como doentes apenas do ponto de vista clínico.
a lepra seria uma maneira de purgação dos pecados. Então, através da doença, as pessoas se aproximariam de Deus, se aproximaria do sagrado, e a presença do leproso ajudaria o nosso senso de caridade. Então, os leprosos e os loucos eram vistos de uma maneira um tanto quanto fantasiosa, sagrada, mas surge um período chamado a Renascença. E a Renascença começa a exaltar a loucura. A loucura na Renascença vai promover não só o quadro anal dos loucos, porque os loucos teriam algo a dizer. Porque a Renascença descobre novos mundos. Nesse período da Renascença, novos mundos são descobertos. Há o início das grandes navegações e a descoberta de novos continentes, novos povos, geram muitas dúvidas, que vai gerar inclusive a arte barroca, aquela arte inquieta do barroco, suscitada também por essa grande dúvida, segundo muitos especialistas. Mas a Idade Média, ou seja, a Renascença, vai começar a ver o louco de uma outra maneira. O louco teria algo a dizer. O louco teria uma sabedoria a ser transmitida. Então, Anal dos Loucos, um quadro que denota o seguinte: nós não sabemos para onde ir. Nem os sábios, nem os estúpidos sabem para onde ir. Então, nesta terra, nós seríamos loucos à procura de um caminho ou pensando que estamos indo para algum lugar. Anal dos Loucos tem essa conotação. Então a Renascença abre portas para que o louco seja visto como uma espécie de maluco beleza à la Raul Seixas. E a grande obra sobre o tema loucura é um livro que eu inclusive estou lendo também, que é O Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã. E eu vou falar, talvez o próximo livro que eu vou tratar com vocês seja O Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã. E eu quero ler algum trecho com vocês, inclusive vou voltar lendo alguns trechos desse aqui. Hoje eu quero dar mais uma introdução. Então, na Renascença, o louco aparece como alguém criativo, como alguém a nos dizer alguma coisa, como alguém a trazer uma sabedoria que nós deveríamos atentar. Afinal de contas, estamos em uma grande nau dos loucos, ou nau dos insensatos, numa grande embarcação chamada Terra, onde ninguém tem muitas certezas de para onde vai. Então, Erasmo, dentro dessa inspiração, escreve o Elogio da Loucura, dizendo que a loucura é que nos traz felicidade. A loucura é a grande sábia, porque a loucura, se, por exemplo, segundo Erasmo de Roterdã, se não fôssemos loucos, não nos casaríamos? Por que nos submeteríamos a estar com uma pessoa para toda a nossa vida se não fôssemos loucos? Se não fôssemos loucos, não empreenderíamos, não faríamos grandes empreendimentos, como por exemplo a guerra. A guerra é um empreendimento. Os nossos empreendimentos maiores são ocupados por vários riscos. Então, se não fôssemos loucos, a mulher, para Erasmo de Roterdã, a mulher que era discriminada de uma certa forma, a sabedoria seria falocêntrica, né? Masculina, mas Erasmo vê na mulher a grande sabedoria da loucura, porque ela, na sua graciosidade, retiraria o homem das suas melhores inspirações racionais. Então, a mulher é exaltada como um grande patrimônio da loucura. A infância e a velhice, a alegria, a criança seria a louca, e o velho, na sua senilidade, ao perder a razão, começaria a se encontrar com muitos aspectos da felicidade que a racionalidade não poderia nos dar.
Então, a razão não é capaz de trazer a nós a felicidade. Então, a grande inspiração estaria na loucura. Então, Erasmo de Roterdã escreve essa obra magnífica de não mais que 110 páginas. Um livro até muito rápido de ler, em Obras do Pensamento Universal, uma coleção, tem também. Então, mas chegamos ao século XVII. E a partir do século XVII, a loucura vai tomar um outro aspecto gradativo, porque no século XVII, chamado por Foucault de era clássica, que vai de Descartes até Immanuel Kant, então essa era clássica da racionalidade começa a ver que a sociedade precisava de pessoas produtivas. Começa a aparecer uma burguesia. Então, quem não fosse produtivo deveria ser considerada pessoa de somenos importância, com problemas morais muito sérios, e os vagabundos e os desempregados, os miseráveis, são internados. Começam a ser internados, porque a vagabundice, a miséria e a própria loucura começa a ser vista como coisas mais ou menos semelhantes. São pessoas que não são produtivas. Então, essas pessoas não produtivas poderiam criar uma balbúrdia social, essas pessoas poderiam trazer problemas de convulsão social. Então, cria-se uma infraestrutura para que essas pessoas fossem internadas. E surge o período da grande internação, dos hospitais gerais, que surgem em Paris. O principal hospital geral foi feito em Paris, foi montado em Paris, e os vagabundos, os miseráveis, os pobres começam a ser internados nessa infraestrutura, e as pessoas não produtivas começam a ser identificadas como pessoas mais ou menos loucas. Afinal de contas, elas não produzem segundo a expectativa do acúmulo do capital e do lucro do burguês. Mas, a partir do século XIX, no início da primeira metade do século XIX, surge Philippe Pinel. Inclusive chamávamos, há pouco tempo atrás, os loucos, você tá Pinel. Havia, inclusive, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, um hospital com esse nome, né? Um hospital de internação de loucos chamado Pinel. Pinel diz que o problema da loucura é um problema clínico. Ele é o primeiro que cria essa perspectiva e inventa o que nós chamamos de psiquiatria. O psiquiatra surge com Philippe Pinel. Ele inventa a loucura como um problema clínico. E toda vez que... E a ciência começa a se voltar para esse lugar. E quem seriam os loucos? Uma infinidade de pessoas. Os vagabundos, os nervosos, as pessoas que gostavam de muito sexo, o homossexual. Aí, dentro dessa época, surge um livro de Machado de Assis, O Alienista, falando realmente, exatamente de uma clínica psiquiátrica que fora criada aqui no município de Itaguaí, na Baixada Fluminense. E o próprio médico que cuidava dos loucos começa a identificar que, então, se a loucura tem tantos adjetivos, por que eu teria o direito de ser considerado normal, né? O livro segue por esse caminho. E, a partir desse momento, várias pessoas começam a ser internadas, se utilizando daquela infraestrutura imobiliária que começou lá com os leprosários, passou pela grande internação e chegou nos dias da modernidade com a internação dos loucos. Agora, não necessariamente os vagabundos apenas, mas os loucos que seriam loucos por um problema clínico. Por um problema clínico. Mas, nesse livro aqui, A História da Loucura, Foucault, ele afirma, a partir de todas essas coisas, ele chega à seguinte conclusão: então a loucura não é um problema clínico.
A loucura é um problema histórico. Quem é o louco? Aquele que o tempo diz que é louco. Aquele que a história diz que é louco. Então a loucura sempre é um fenômeno datado de uma determinada época. Por exemplo, agora eu aqui modestamente estou escrevendo um livro, vou publicar daqui a uns dias, onde eu pergunto exatamente pelo futuro da loucura, pelo presente e pelo futuro da loucura. Qual será o futuro da loucura? E eu uso aí alguns eventos acontecidos, alguns eventos políticos acontecidos nos últimos tempos. Não quero dar spoiler sobre o meu livro. Quando ele chegar, eu aviso para vocês. Eu penso que até o ano que vem esse livro já estará aí à disposição de todos. Vou lançar em e-book, vou lançar em alguma editora. Então é isso aí. Nós continuamos então a fazer perguntas sobre a loucura, porque com certeza a loucura a ser identificada por nós hoje e a ser identificada no futuro, com certeza não será a mesma loucura do passado. Então, diante de toda essa fala minha, eu quero recomendar a História da Loucura de Michel Foucault. Eu falei para vocês aqui da primeira parte e gostaria de voltar a posteriori falando da segunda parte desse livro. Esse livro, na realidade, ele é escrito, se não me engano, em 3 ou 4 volumes. Aí eu comprei esse volume aqui da Perspectiva, onde todos os volumes estão reunidos em uma obra só, um livro. Então ele chega aqui a ter, né, mais de 600 páginas, então tem que ter uma certa disposição para ler. Então é isso aí, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Voltamos em uma próxima oportunidade. Ok, galera? Vocês são do coração.